E a vida é feita por palavras. Palavras são feitas de letras. Quando as letras e as palavras se juntam, surgem textos, surgem poemas, surgem livros. Aliás, livros são feitos de palavras. Hoje nós vamos receber uma pessoa que usa as palavras em crônicas. Eu estou falando da Cíntia Bettil, advogada e cronista do jornal Correio Livre. Sejam todos muito bem-vindos, nosso programa é ao vivo, portanto, vocês podem participar. Cíntia, seja bem-vinda. Para mim é, de certa forma, diferente o programa hoje, né? A Cíntia é cronista do jornal Correio Livre. Ela começou convidada por mim enquanto eu estava diretora do nosso jornal local. No ano passado, durante o congresso da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul, inscrita pelo Correio Livre, a crônica da Cíntia obteve o 3º lugar dentre todos do estado. A avaliação foi feita por professores e estudantes da comunicação social da PUC-RS. Cíntia, vamos começar pelas palavras. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que acompanham o programa de hoje. Bom, eu nunca tive a pretensão de ser cronista. Tu sabes muito bem, porque, enfim, foi através de quando tu eras diretora do jornal que eu comecei a escrever um texto despretensioso sobre um assunto que me incomodava um pouco na época. E, a partir dali, nós combinamos, enfim, que eu escreveria quinzenalmente para o jornal. Inclusive, quero dizer que eu tenho a maior admiração pelos cronistas que escrevem diariamente. Eu não sei como fazem, como conseguem assunto para debater no dia a dia. Claro que assunto a gente sempre tem, mas, às vezes, uma das minhas maiores preocupações é acabar repetindo textos, porque, enfim, o nosso pensamento até pode mudar de vez em quando, mas a nossa essência... E os temas também, né? E os temas até é mais fácil, assim, quando se escreve sobre o que acontece no momento, no mundo, no Brasil, na vida cotidiana. Por quê? Porque todo dia a gente é carregado de informações que nos chegam por internet, por TV, por jornal. Então, sempre tem um tema que tu pode tirar daqui e dali. Às vezes, não tão interessante. E eu acho muito engraçado que, normalmente, as minhas crônicas que trazem mais feedback de quem lê mais, as pessoas mais, pelo menos, me dão esse retorno, são as crônicas onde eu falo, não digo da minha vida, assim, mas de sentimentos, de emoções. Acabam sendo as crônicas mais elogiadas, pelo menos é o que me chega. E eu acho muito engraçado isso, porque essa parte emocional, assim, essa parte mais intimista, é uma coisa minha, é uma coisa que não muda muito. Então, as pessoas acabam me conhecendo. As situações, mas não a análise do que eu faço. Porque, como tu disseste, a essência não muda, né? Essa questão das pessoas, eu não digo lerem mais as crônicas, que eu chamo humanas, né? Que, aliás, sempre foi para mim, durante 20 e poucos anos de comunicação na região, sempre foram as pautas mais interessantes. Claro que todo veículo de comunicação, ele não pode e não deve jamais deixar de lado o cotidiano e os assuntos de relevância, né? Mas a questão humana... Então, essa questão humana, assim, eu acho que, no fundo, ainda mais, principalmente aqui em Nova Prata, uma cidade pequena, as pessoas são muito solidárias. Por exemplo, eu vejo isso, como filha de Nova Prata, como até hoje, eu moro em Porto Alegre há 20 anos, eu me considero pratense, eu venho para cá
quinzenalmente quase, então eu nunca deixei de ser daqui. Me encanta o jeito que as pessoas levam a vida de uma forma, me parece mais leve. E me parece assim mais receptiva e olhando o outro. Então, tu vê que qualquer campanha que se faça de doação, uma que eu vi agora esses dias, que até tu participasse, de uma criança de Protásio Alves. O Marcelo Henrique. Isso. As pessoas ajudam realmente, as pessoas se preocupam com o outro. Então, eu acho que esse dia a dia mais agitado de cidade grande, de problemas, do eu, sabe? Eu tenho que me preocupar comigo, sabe? Primeiro sou eu. Os outros eu vejo depois. Não chegou ainda aqui. Tomara que não chegue, né? Eu posso até estar enganada, mas me parece assim que essas cidades mais de interior, as pessoas são mais humanas, talvez até pela proximidade com outras pessoas, sabem da história uma da outra. Uhum. E isso cria uma rede de solidariedade muito maior. Aliás, eu vou me permitir abrir um parênteses e em nome da Nilsa Graff, do Matheus Porta e do Marcelo Nalim, eu quero agradecer, já que a Cíntia tocou no assunto, as centenas de pessoas que colaboraram para que o Marcelo Henrique tenha uma vida melhor. E realmente, como a Cíntia disse, é emocionante a solidariedade na nossa região. Citando, por exemplo, o Marcelo Nalim, é uma pessoa que não me conhecia, não conhecia a família do Marcelo Henrique e contribuiu de uma forma esplêndida com aquilo que a família almejava. Ainda não terminou. É óbvio que a luta continua e vai continuar por muito tempo. Cíntia, esse lado humano das pessoas, tu achas que ele ainda está muito evidente aqui na nossa região? Mas, no geral? Principalmente, eu acho que a gente percebe muito isso assim com a internet. Pessoas que antes não davam sua opinião porque não tinham um lugar de fala. Elas não se expunham mais, porque num grupo de amigos ou no trabalho, enfim, pessoalmente as pessoas têm um pouco mais de receio de falar, de ser mal interpretado, de falar errado também. Quem nunca, né? Às vezes tu vai dar uma opinião, tu te segura um pouquinho, porque eu não tenho bem certeza sobre o que eu estou falando. A internet veio para muita coisa boa, a gente sabe, assim, conexões fantásticas, mas tem tudo que tem, é o yin e o yang, né? Tudo tem o seu lado claro e o seu lado escuro. O lado negro da internet, para mim, é esse, entendeu? Que as pessoas se autorizam a expressar opiniões sobre assuntos que não dominam, por exemplo, entendeu? Sem ter conhecimento nenhum. As pessoas acabam destilando um ódio que, pessoalmente, eu acredito que não teriam essa coragem. Eu acho que quando é confrontado pessoalmente, e eu já vivia algumas situações assim, a pessoa, não era bem aquilo que eu queria escrever, eu acho que eu fui mal interpretado, mas, por outro lado, como diz a Cíntia, tudo tem o seu lado bom. Essa campanha, por exemplo, do Marcelo Henrique, ela só conseguiu o alcance por causa da internet, claro. Das redes sociais e dos veículos de comunicação, a quem também cabe um grande agradecimento pelo apoio que foi dado nessa luta, porque realmente a família do Marcelo vive uma luta diária. Cíntia, voltando para a internet, né? Eu vejo uma coisa interessante, assim, alguns assuntos todo mundo tem opinião sobre aquilo, né? Alguns assuntos, não. E a dificuldade que as pessoas têm em admitir que alguém pensa diferente delas. Pois então, isso também é uma coisa... claro, aqui são minhas opiniões, né? É como eu vejo o que acontece e o que acontece comigo também. Por exemplo, para escrever um texto, muitas vezes... principalmente sobre política, que eu gosto muito de escrever, e eu sei que não é um dos lados... Que é um campo bem perigoso que não é um dos né? lados, assim, mais apreciados das minhas crônicas, muitas vezes.
Mas eu tenho muito cuidado, assim, ó, de me informar sobre o que está acontecendo, de pesquisar. Por exemplo, esses tempos eu escrevi um texto que falava no Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico. Eu fui pesquisar exatamente o que era, porque eles tinham sequestrado 40 meninas. Então, era um texto sobre mulheres, enfim, e o tratamento ainda em alguns países do mundo, onde a mulher ainda é tratada como propriedade. Eu fui me informar do que era o Boko Haram. E assim, ó, não é qualquer fonte. Não pense que eu vou ali na internet, dou uma pesquisadinha rápida e era isso, não. Eu preciso ter, por exemplo, eu vou às vezes acompanhar televisões islâmicas para ter certeza do que eu não estou falando uma bobagem. Então, essa questão assim, ó, das pessoas não aceitarem o que tu diz e colocarem a verdade delas como uma verdade absoluta, gente, cada um tu pode acreditar no que tu quiser, e isso serve para religião, para futebol, para política. Tu pode acreditar, tu pode ter convicção do que tu quiseres. Tu não pode achar que o outro tem que pensar igual a ti. Então, assim, ó, se a pessoa vem debater comigo sobre a sua opinião, não, tu pensa assim, mas eu penso de outra forma, ok? Vamos discutir. Agora, não chegue no meu espaço dizendo que eu estou errada, porque na tua visão eu estou errada. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter muito cuidado, é uma linha muito tênue sobre o dizer o que tu pensa para, enfim, outras pessoas pensam como tu, sem ofender o outro e sem tentar mudar. Porque eu também, às vezes, eu mudo de opinião, se a pessoa for convincente e se me trouxer dados... Até porque se eu tenho uma opinião, tu tens outra, o Matheus tem outra, e nós conseguirmos ouvir o que um tem para falar, daqui a pouco eu junto o que tu me diz com aquilo que o Matheus diz, com a minha própria opinião, e formo alguma coisa mais saudável, né? E é isso, eu acho que é aquela história, a nossa cabeça é redonda para que os pensamentos mudem de direção, entendeu? Isso se ela não tiver ficado plana. Exatamente. Então, assim, ó, eu não tenho problema nenhum daqui a pouquinho, eu já mudei de opinião sobre algumas coisas importantes algumas vezes, porque num dado momento da vida me servia de uma forma, enfim, o que eu acreditava, eu achava que era certo daquele jeito, e com vivência, com experiência, quebrando a cara, eu hoje penso diferente, isso não é problema. O problema são pessoas que chegam, por exemplo, na tua rede social, tu quer dar a tua opinião, tu dá na tua rede social, tu dá no teu Facebook, no teu Instagram. Agora, se eu postei uma ideia, algo que é a minha ideia, assim, alguma opinião política, por exemplo, algum artigo... Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Mas tu não pode vir no meu espaço dizer que eu estou errada. Isso é uma falta... Inclusive, eu acho que deveria ser lançado um manual de etiqueta para redes sociais, né? Facilitaria muito a nossa vida. E isso não é só em rede social, em perfil pessoal, né? Eu, por força do trabalho, obviamente, eu acompanho, eu gerencio, publico em fanpages, inclusive de 2 municípios da nossa região, né? É incrível como geralmente são as mesmas pessoas, né? E naquela vibe que de vez em quando aparece alguém de bom senso lá no meio e escreve. Se fazem, reclamam. Se não fazem, reclamam também. O que tu acha que essas pessoas buscam? Principalmente... Não, óbvio, existem críticas que têm fundamento, que passam a ser vistas como sugestões até, Claro. né? Agora, tem alguns aspectos que realmente não têm consistência nenhuma, ou substância, como dizia minha nona. O que essas pessoas buscam? Às vezes eu acho que é participar, sabe? Tem muita gente... Mas existem formas Claro. de participar. Mas eu acredito que tem pessoas assim que acabam colocando umas opiniões meio atrapalhadas, meio sem conhecimento de causa, porque querem participar daquilo, entendeu? Olha, eu estou aqui
sabe? Porque é isso, atrás do computador, É fácil. entendeu? A gente não sabe como é a vida também. Cada um coloque o sapato do outro, sabe? Ande com o sapato do outro, saiba das dores do outro, para poder falar sobre o outro. Então, tem pessoas que eu acho que são solitárias mesmo, que precisam de atenção e que acabam achando um espaço na internet. Porque, por exemplo, se eu falar algo que seja agressivo ou uma opinião absurda, as pessoas vão vir comentar, entendeu? Eu vou gerar uma atenção para mim que talvez eu esteja precisando. Eu vejo dessa forma. E muita gente por falta de informação mesmo, porque não lê, não pesquisa, não sabe? Esse é o mais complicado, ainda acho. A Hilda Paludo está nos vendo. Muito obrigado, Hilda. E escreveu: gosto muito da maneira que a Cíntia escreve. Muito obrigada. Cíntia, olha, realmente é uma pergunta que eu tenho que fazer, embora, né, como nós comentamos antes, eu te convidei para o Correio Livre. Mas vai ficar para o próximo bloco. Nós contamos com o apoio da Prime Linguage e lembrando, estamos ao vivo, assim como a Hilda, vocês também podem participar. É só um pouquinho. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. E o Antônio Mendes também está nos vendo e escreveu: boa noite, muito interessante este bate-papo de vocês sobre redes sociais. Parabéns, um abraço. Muito obrigada, Antônio. Continue conosco e continuem participando. A pergunta para a Cíntia no final do outro bloco era: há quanto tempo tu escreves? Então, eu escrevo desde que eu me conheço por leitora e desde que eu fui alfabetizada, na verdade. Eu me vejo sempre com o livro embaixo do braço, desde que eu aprendi a ler mesmo. E claro, como cronista há 3 anos, eu acho, 3 ou 4. Mas eu sempre li muito. E isso facilitou muito em tudo, assim, porque desde o meu vocabulário. Então, eu lia gibi quando era pequena. Do gibi eu passei para os livrinhos de mocinhas na nossa época. Todo mundo, as meninas, né? Todas leram os livros de mocinhas, né? Não veio dizer que não. Os Poliana, os Júlia, os Sabrina. As meninas podem até mentir que não, mas leu. Mas isso, claro, ele acaba te dando uma sede de conhecimento maior. Por exemplo, olha só, uma bobagem, assim, eu adorava o Tio Patinhas. E a arqui-inimiga dele era a Maga Patológica. A Maga Patológica morava no Vesúvio, né, no vulcão Vesúvio. E aí me veio a curiosidade de saber onde ficava o Vesúvio, que era o Vesúvio, que fica na Itália, que é um vulcão que dizimou Pompeia. Então, assim, uma coisa foi levando a outra. Eu acabei me interessando por história e por geografia muito, assim, minhas paixões, história e geografia, por causa dos livros que eu lia,
eu falei do Tio Patinhas, que é o Walt Disney é americano, né? Então, muitos dos gibis eram ambientados em outros países. Então, desde essa época de, sei lá, 10 anos, acho que eu não tinha 10 anos, e dali, para começar a escrever, eu me lembro que no colégio, aqui no Aparecida, que eu estudei toda até o 2º grau, eu fiz teve também um conto meu que ganhou um prêmio dentro do colégio, que foi, para mim, foi um orgulho. Tenho ele guardado até hoje. Esse conto era sobre o quê? É sobre mulheres fortes. Eu sempre, assim, tive paixões por livros com mulheres fortes. Dos 10 anos até agora, sempre foi um assunto fascinante, né? Sempre. E eu tenho muita coisa guardada que eu escrevi para mim, né? Muita coisa, assim, que eu não tinha amadurecido ainda para vir. Aliás, o que fez amadurecer um pouco, se eu posso dizer isso, dos meus textos, óbvio que foi quando eu comecei a escrever para o jornal, porque aí é uma responsabilidade, né? Não, é exatamente isso, a gente não pode escrever qualquer bobagem. Erro também, às vezes, procuro muito, se eu tenho dúvida em... Gente, se tiverem dúvidas em palavras de escrever errado, vão procurar no dicionário. Entendeu? Não botem errado. O bom e velho Aureliano, né? Não tem, olha, eu muitas vezes, concordância verbal, concordância nominal, eu tenho dúvida, eu vou procurar, sabe? Quando alguma coisa não me soa bem, eu vou ver se está certo. Ou troca a palavra, né? Ou troca a palavra. Eu tenho muito disso quando eu vou escrever. Se tem dúvida, eu olho para aquilo e digo, não está soando bem. Então, vamos trocar a palavra. Tu falaste uma coisa bem interessante, Cíntia, que eu vejo, e isso eu falo como mãe também. O ler, ele enriquece. Para aprender a escrever, eu acho que não há outra maneira a não ser lendo. Enriquece o vocabulário, aguça a curiosidade, né? Como tu mesma disseste, a pata, assim, a maga patológica, que era uma pata. Que era uma pata, morava no Vesúvio, e aí as pessoas vão querer descobrir aonde fica o Vesúvio e etc. Qualidade editorial hoje. Como é que tu analisa? Bom, para falar de qualidade editorial, eu vou ter que entrar nas fake news, né? Vou ter que falar sobre, para mim, eu preciso falar sobre fake news. Tem muita coisa de qualidade, tem muitos jornais de qualidade, entendeu? Tem jornalista sério. Só te interrompendo na questão jornal, eu não sei se porque eu atuei tantos anos nessa área da comunicação impressa, né? Mas eu continuo leitora de todos os jornais da região, não irei jamais deixar, porque falando também da importância dos jornais locais, né? Continuo lendo Zero Hora, Pioneiro, Correio do Povo, né? O que eu consigo ler, eu leio. Tu vês que os jornais, por exemplo, quando eu falo jornais, obviamente, né, mídia impressa, há um cuidado maior, há uma responsabilidade inerente ao fato de estar impresso? Me parece que sim, porque é uma coisa que tu não pode deletar. Apesar de que hoje em dia, depois, inclusive a mídia digital, né, hoje em dia, muitos jornais estão abrindo mais espaço para suas formas digitais. Depois, inclusive nas mídias digitais, quando há algum erro ou, enfim, alguma informação errada, até os editores, enfim, se darem conta e apagarem, um monte de gente já fez print, um monte de gente já salvou. Hoje em dia nada mais perde na internet. Então, eu acredito que os jornais, assim, a mídia impressa... A mídia séria. Continua tendo um cuidado maior porque é cultural, mas a mídia digital, a mídia séria, a parte séria da mídia, tem tido esse cuidado também, porque hoje em dia nada mais perde. Alguém vai ter salvo, alguém vai ter, assim, ó, às vezes, inclusive autoridades públicas vêm dar uma declaração aqui sobre um assunto e as pessoas desencavam opiniões contrárias de 10 anos atrás. Entendeu? Nada mais perde.
Então, eu acho que os jornalistas sérios, quem produz uma mídia séria, tem muito cuidado. E fake news é aquilo, né? Veio para ficar. Eu acredito que veio para ficar mesmo, para nos confundir, para nos atrapalhar a vida. E não... Assim, ó, eu estava até vendo um artigo sobre enfim, o cara é voltado para a política. Ele é um jornalista político que as fake news vão ganhar força, inclusive, nos próximos anos. Espero que ele esteja errado. Enfim, é um jornalista sério. Eu li aquele artigo bem preocupada. Mas essas fake news, assim, às vezes são uns absurdos. E as pessoas acreditam porque eu já vi muito, por exemplo, assim, ó, as pessoas compartilharem alarmando uma notícia, sei lá, absurda, de alguma coisa que iria acontecer. Digamos assim, o IPVA esse ano vai dar um salto de 50%. E aí tu clica na matéria e vai ver, e o assunto era de 3 anos atrás, e as pessoas ali comentando, meu Deus, que horror, aliás, não pode. Essa semana, agora que tu falou em coisas de anos atrás, várias pessoas compartilhando nas redes sociais a notícia sobre o concurso do INSS, né? A notícia era de 2015. Então, isso, né, quem acompanha o Entrevistas, e sempre que nós temos oportunidade de alertar pessoas, é tão fácil clicar em cima, dar uma lida, né? Olha a data. Olha a data em que foi escrito, no mínimo, né? O que se faz. E eu o tenho Brasil, a 6ª economia do mundo também, né? Que estava circulando muito há 15 dias atrás, notícia 2011. Então, e assim, não são só os que têm o discernimento de conferir que saem prejudicados, né? Todo mundo. Porque isso gera um efeito cascata. As pessoas, de repente, assim, eu não tive o cuidado de verificar se essa notícia é verdadeira ou falsa, ou se é atual, e uma pessoa que confia em mim diz, não, assim, de uma pessoa séria, vai lá e compartilha, e gera um efeito cascata. Daqui a pouquinho é uma mentira que se espalhou tanto que acaba se tornando verdade na mente de muita gente. A mesma coisa quem lê só as manchetes, né? Exatamente. E outra coisa, assim, eu tenho outro cuidado que eu tenho, apesar da maioria das pessoas saberem meu viés político, enfim, eu nunca levo como verdade os extremos. Nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Agora falando de política. Ter bom senso. Não, por mais assim que às vezes me penda acreditar em algumas matérias, algumas notícias, justamente por saber que os extremos precisam arregimentar pessoas para os seus lados, eu sempre tenho muito cuidado, eu sempre vou, mesmo que eu queira acreditar numa notícia, eu queira não acreditar em outra, eu melhor vou pesquisar averiguar. Hoje em dia a gente tem os sites oficiais, entendeu? Quase tudo tem site oficial, onde saem notícias, por mais que a gente às vezes desconfie também, mas tipo o Senado, a Câmara, aqui Prefeitura, se deu alguma notícia aqui, tipo, alguma coisa aqui da região, vai ser aberto um buraco para, sei lá, passar fio, entendeu? Estão espalhando, vai atrapalhar o trânsito, vai no site da prefeitura, vai no site da RGE. Ou liga. Vai. Pergunta. Alguém, né? Assim, vai nas fontes oficiais. Canais de comunicação não faltam, né? Que não vai ter erro. A Vanessa Pustinger escreveu: sou fã da cronista e do ser humano incrível que é a Cíntia Betil. Amando a entrevista. Beijos para as minhas 2 amigas especiais. Obrigada. Nós retribuímos. Obrigada. Cíntia, voltando para o escrever, né? O que impulsiona o escrever? Realmente, nós deixamos transparecer, quando escrevemos algo, a maneira como estamos, e a pessoa que lê vai interpretar segundo o seu próprio estado de ânimo? Então, no meu caso, escrever, como eu já coloquei, é uma libertação. Para mim é uma libertação, é um momento de reflexão, muitas vezes.
Como eu disse, assim, ó, eu admiro demais quem escreve diariamente, porque às vezes eu fico, meu Deus, sabe? Tem dias que a gente não está inspirado e não vem, e às vezes quando vem Uma enxurrada de coisa. E no começo eu tinha mais medo de me expor, assim, eu tinha, sabe, um pouco de medo, enfim, me expor família e tal. Mas eu digo, quem sou eu, sabe? Eu não sou uma pessoa pública de grande importância para não me expor. Ora, se eu estou sentindo, se é do meu... A última crônica, eu conto que eu levei um tombo e quebrei a cara, literalmente. Gente... Ela quebrou. Eu passei uma semana andando com o olho roxo pela rua. Então, eu acho que essa... Claro, tem algumas coisas, algumas mazelas, enfim, algumas coisas mais profundas, que talvez um dia eu escreva com pseudônimo, não sei, enfim. Mas se eu boto nas minhas crônicas que eu não gosto de gente rasa, que eu não gosto de gente que falta com a verdade, que mostra uma vida que não tem, que alardeia nas redes sociais uma coisa que não é, como é que eu vou ser essa pessoa? Eu não posso ser essa pessoa. Então, muitas vezes eu fiquei em dúvida, assim, ó, na hora de mandar para ti, agora para a Andréia, eu fiquei em dúvida. Tipo, será que isso não é... Mas, ao mesmo tempo, eu digo, tá, mas todo mundo passa, pelo tipo de coisa que eu passo, pelas nossas coisas corriqueiras, amores não correspondidos, família, enfim, todo mundo passa. Então, por que deixar isso, se saiu no papel, entendeu? Por que não publicar? E é aquela coisa, né? Quem lê, se não gostar, ok, passa pra frente, entendeu? Ou faça melhor. Enfim. Essa é uma questão, Cíntia. Sermos quem somos, né? Porque isso de rede social é uma coisa que chama muita atenção. Nós moramos numa região pequena, né? Onde a maioria conhece a maioria. E vemos, sim, né, alguns personagens desfilando pelas redes sociais. A autenticidade ainda é o maior trunfo que pode se ter, principalmente em comunicação e em rede social? Eu acho que sim, porque tu não vê assim, ó, por exemplo, enfim, quando a gente vê pessoas com milhões de seguidores, né? É muito difícil tu ver as pessoas seguindo ou querendo saber da vida de uma pessoa que se esconde, entendeu? As pessoas colocam ali o que elas são de verdade, eu acho, a maioria. Claro que na rede social, no Facebook, no Instagram, tu vai escolher tuas melhores fotos. Tu vai colocar momentos felizes com a tua família, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus cachorros. Ou, no meu caso, claro, não, mas eu não pus fotos. Sim, não, o texto foi. Mas não o texto foi. Mas claro que até eu chegar no texto, já tinha se passado o pior momento. E eu tenho eu acho que é um dom de fazer graça comigo mesmo. Eu faço graça das coisas. Tem gente que não exporia e estaria com toda a razão, estaria no seu direito. Como eu digo, tu não vai colocar... Claro, as pessoas até põem, assim, mas foto, sei lá, do teu pé quebrado, esse tipo de coisa. Tu vai colocar fotos onde tu está feliz, momentos que tu quer eternizar e que tu quer passar para as outras pessoas. Isso eu não acho errado até. Eu não acho nem um pouco errado. É o que a gente faz, a gente coloca os momentos onde a gente está feliz, onde a gente está bem, mas não quero dizer que a nossa vida é só isso. É aquela coisa, ninguém sabe o que eu passei para chegar até aquele momento que eu tô, sei lá, numa praia paradisíaca, entendeu? Então, são os momentos que tu quer registrar, e tá certo, a gente quer lembrar das coisas boas, das coisas felizes. Eu, pelo menos, as coisas ruins, eu quero mais é que fique para trás, em 2019, no caso, que foi o que aconteceu com o tombo, que foi em 2019. Então, a gente acaba deixando as coisas ruins ou menos
favoráveis para trás. E nós temos muitos amigos queridos vendo o nosso programa. Um deles é o Rogério Krieger e ele escreveu: grande abraço a essas duas amigas queridas. Parabéns pelo programa. Abraço, Muito Krieger. obrigada, Rogério. A Dayana Bristotti escreveu: minha amiga querida, amo os teus textos, saudades. E a Obrigada. Renata Bristotti Farina escreveu: tô amando, beijão para vocês, lindas. Obrigada. Nós agradecemos a todos os que estão nos acompanhando. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Cíntia, um livro inesquecível. Como eu disse, eu gosto muito de mulheres fortes. Inclusive, antes de eu te responder, eu vou fazer uma parte aqui, porque hoje eu estava olhando, buscando um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu gosto muito, mas não é o meu inesquecível, que é O Segredo do Anel, O Legado de Maria Madalena. É um livro, ele foi escrito como se a Maria Madalena... Porque, assim, a nossa história foi toda escrita por homens, né? Os testamentos são todos de homens, que foram passados por monges copistas. A gente não sabe se é a história verdadeira. E esse livro, ele traria a possibilidade, por exemplo, de Maria Madalena ter sido esposa de Jesus. É uma ficção, mas me coloca assim, por que não dar voz às mulheres que viveram com esses grandes homens? O meu livro preferido é As Brumas de Avalon, que é a história do rei Arthur, da fábula do rei Arthur, né? E os seus cavaleiros, contada pela fada Morgana, que seria irmã do rei Arthur, tudo ficção. Mas é um livro de mulheres muito fortes, de mulheres assim no seu tempo, na Inglaterra, no século XVIII, eu acho que é. Então, sacerdotisas que não foram para a fogueira, porque eu acho que na Inglaterra não se queimavam muito, era mais na Espanha, enfim. Mas foi um livro inesquecível pela força das mulheres que contam a história e o sofrimento e a parte humana. Eu não gosto muito de mocinho e bandido, porque ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Então, mulheres que erram, mulheres que sofrem, mulheres que se dão bem de formas escusas, enfim. Mas eu acho que falta mais um pouco o olhar feminino no mundo, não é só nos livros. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a nossa convidada especial. No programa Ora Bolas, desta terça-feira, 14 de janeiro, presença do ator Miguel Roncato, falando sobre sua carreira. Ora Bolas, terça, às 10 da noite, na Conecta Mais, conectando você. Não perca! Know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz à sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Nós estamos de volta para o último bloco deste programa com mais participações. A Dayana, que é professora de português, escreveu que adquiriu esse livro por indicação da Cíntia, acho que deve ter sido as plumas, né? E o Carlos Tadeu escreveu: parabéns, ótimo tema, as melhores crônicas também são
da Cíntia Betil. Obrigada. Voltando para as crônicas agora, já que o Carlos tocou no assunto. Tu lembras o que foi escrito naquela crônica que ganhou o 3º lugar entre todos os jornais do Rio Grande do Sul? Eu volto a repetir, foram todos os jornais do Rio Grande do Sul que podiam inscrever em matérias, né, reportagens, anúncios publicitários, crônicas e algumas outras categorias. E a Cíntia conquistou o 3º lugar através do jornal Correio Livre em todo o estado do Rio Grande do Sul, avaliados pelos professores e estudantes do curso de Comunicação Social da PUC-RS. Tu lembra do tema daquela crônica? Então, eu sei que claro, depois que eu soube pela Andréia, que nos deu a notícia, e agradeço muito a Andréia por ter inscrito, né, a crônica. Eu fui reler esse texto, ela me informou qual tinha sido e eu fui reler. E era um texto sobre sentimentos, não sei se era bem sobre o amor, mas sobre alguma coisa. Se eu não me engano, era a vida. Era sobre vida. Era sobre vida, sim, sobre o se despir dos pesos desnecessários, né? Enfim. E eu vou dizer que às vezes me surpreende, assim, porque alguns dos textos que eu nem, para mim, não seriam, assim, os mais melhores, fortes, impactantes, enfim, acabam caindo mais no gosto das pessoas, né? Mas, com certeza, foi um desses textos, tipo, pare, olhe ao seu redor, veja como o mundo é... Claro que escrito de outra forma, mas, sabe, dê esse tempo para si, sabe? Pare e olhe, não só reclame, veja o que tem de bom nessa vida, agradeça. Era mais ou menos nessa linha. A Dayana está informando que o livro que ela comprou por sugestão da Cíntia é O Segredo do Anel. Bom, mais uma dica de leitura, então. Cíntia, qual é a palavra da língua portuguesa? A tua palavra da língua portuguesa? Amor. Esperança. Amor e esperança. Bom, além de atuar na área do direito e ser cronista, a Cíntia também gosta muito de viajar. Cíntia, a melhor viagem foi provocada por o quê? Então, inquietação. Assim, eu tenho duas que eu... Na verdade, de todo lugar que eu volto, eu sempre acho que eu devia ter ficado mais, pelo menos 5 dias em cada um. É sempre assim. E eu me apaixono por todos os lugares. Justamente, eu gosto muito de história. Então, tudo que é lugar diferente que eu vou, dentro do Brasil, fora do Brasil, me apaixona. Mas eu acho que a Tailândia foi uma viagem que foi provocada meio por uma... Tipo, eu preciso sair, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso me testar. Eu preciso ir para o outro lado do mundo sem falar muito bem... Mentira, eu não falo nada de inglês, gente. Eu entendo, mas eu sou mais da mímica, né? Foi me testar, claro, estava acompanhada, mas lá eu saí muito sozinha. Eu, fui passear sozinha. E a Patagônia, a primeira vez que eu fui, que foi por enfim, meio que um término de um relacionamento que já vinha se arrastando. E eu, vou pôr fim e vou. E vou assim, eu tinha um primo que estava trabalhando lá, eu vou sem ter o que fazer lá. Eu vou porque eu preciso respirar, sabe? Eu vou porque eu quero ver estrada. E foi encantador. Foi o céu mais... Olha, eu estive no deserto do Atacama e o céu mais lindo, que tem observatórios de estrelas. Talvez na época não desse importância, talvez eu não tenha olhado para o céu como deveria. Eu acho que na Patagônia eu estava pronta para olhar para o céu, do jeito certo. Foi o céu mais lindo que eu vi na minha vida. No meio do nada, claro, não tem luz elétrica perto, não tem casa, não tem nada. 200 quilômetros de estrada. E aí tu olha para aquele céu
cheio de estrelas e tu vê como tu é pequeno nesse mundo. Então, nós poderíamos resumir que viajamos e escrevemos para fugir e para encontrar? Sim, eu acho que tanto a viagem quanto a escrita é isso. Na verdade, quem viaja para fugir, tem que voltar, um dia tem que voltar e tem que lidar com seus demônios interiores, né? Então não adianta, tu vai estar sempre contigo, os teus sentimentos vão estar sempre contigo. Então não tem, tu vai fugir do quê? Se qualquer perrengue que tu tiver que passar, a única pessoa que pode resolver é tu. Independente de onde esteja. Tu pode ir para o outro lado do mundo e tirar umas férias do problema. Mas tu vai voltar e vai ter que resolver. Então, tu não eu acho que muito mais tu se encontra do que tu foge. Uhum. O melhor destino? O melhor destino é aquele que tu tá afim de fazer, né, sabe? Tipo, eu quero muito ir para isso. Porque são tantos. O Peru foi maravilhoso. O Peru, que nós fomos juntas, foi maravilhoso. Teve alguns lugares que eu não esperava tanto. O próprio Chile, quando eu fui, que a gente subiu até o deserto, eu não esperava tanto. Então, assim, o melhor destino é aquele que tu tá final de semana acampado na beira do rio, entendeu? Se tu tá afim de fazer aquilo, se vai te fazer bem aquilo, o melhor destino é aquele que tu tá afim naquele momento e que sabe, e que te encanta. E que tu consiga olhar, assim, ó, desligar do celular e olhar, enxergar o que tá na tua volta. Nós falamos, ou melhor, tu falaste muito de mulheres fortes, da força feminina e também do fato delas, ou de nós não estarmos tanto na história e também não darmos tanto a nossa versão da história. Um exemplo de uma mulher. Ai, gente, assim, ó, mulheres fortes, de conhecidas, eu teria várias para citar. Mas para não fugir das minhas raízes de boa italiana com polonesa que eu sou, né? As minhas avós. As duas foram mulheres incríveis, foram mulheres que batalharam muito, que fizeram, assim, ó, das tripas coração pelos filhos, pelos netos, e foram amorosas conosco, mesmo com uma vida mais difícil, né? Mas naquela época, imagina. Então, eu não teria, assim, exemplo de força perto de mim maior do que das minhas avós. E, claro, da minha mamãe querida, que também é uma mulher fortíssima de personalidade, por sinal. E figura pública? Figura pública, então, figura pública. Eu agora, por exemplo, assim, para falar bem atual, eu gosto muito da Djamila Ribeiro, que é uma escritora, uma filósofa, que eu acho que a palavra dela tem muita força. Aí uma escritora, a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Eu li só o Hibisco Roxo dela até agora, mas foi um livro que me impressionou bastante. Nós temos tantas mulheres, teve agora aqui que foi canonizada não, virou santa, lá do Nordeste, que foi uma mulher incrível, gente, que ela pequenininha, a irmã Dulce, pequenininha, gente, ela era brigava gigante, com né? a polícia, porque a polícia queria entrar dentro da igreja para pegar o cara lá que estava ensanguentado, e ela, na minha igreja tu não entra. Diz que ela era bem baixinha, assim, bem, olha o amor que tinha essa mulher, olha tudo que ela fez. Então, a gente tem muita mulher forte, mulher incrível, para, enfim, né? Eu acabo pendendo mais pro lado das escritoras sempre, porque tem a Toni Morrison, que é uma americana, que escreveu O Olho Mais Azul, que é um livro, procurem, O Olho Mais Azul. É um livro incrível também, de uma criança negra que, por ser preterida por todos, ela queria ter o olho azul. Ela achava que o olho azul resolveria o racismo na vida dela.
Então, é o que eu digo, assim, nós temos muitas mulheres incríveis. Na política eu não vou começar a citar, porque aí vai dar, né? Eu sei que, enfim, acabaria, a minha pendência acabaria falando mais forte. Cíntia, tu citaste as tuas avós, né? E creio que realmente, pelo fato das nossas origens, nas famílias a gente realmente sempre encontra uma referência de mulher, né? Uma fortaleza que nos faz falta pela vida toda. Porém, a violência contra a mulher, ela cresce ao invés de diminuir. O que falta na sociedade como um todo, porque não está escolhendo classe social, nem religião, nem nada. Mas a violência contra a mulher cresce, sim. O que está causando isso, na tua opinião? O que causa, a gente sabe que é cultural, né? Que é o que eu disse antes, inclusive, sobre ainda existem em alguns povos do Oriente Médio, alguns povos africanos também, a concepção de que a mulher é um objeto, que ela é propriedade do homem, do pai, depois do marido. Se não tem marido, acaba, enfim, sendo trancada uma vida inteira. Então, cultural sempre foi. Inclusive, assim, a gente tem resquícios ainda aqui enfim, de violência, não digo nem de violência, na verdade, de machismo mesmo. A forma como eu vejo que deveria começar a ser tratado, isso são políticas públicas principalmente voltadas para a educação. Educação de base, entendeu? Os meninos crescem sendo tratados, é aquela história. O homem que fica com várias mulheres é o cara, a mulher que fica com vários homens é prostituta. Entendeu? Não presta, não é para casar. Isso não mudou mesmo, Não né? mudou, não muda. Por quê? Porque é cultural, porque a gente tem isso já enraizado e não é de uma geração para outra que a gente vai conseguir resolver. Só que assim, começa, claro, em casa, exemplos, sempre exemplos, do menino tratar, o menino tratar a menina com respeito, o pai tratar a mãe com respeito, os dois se ouvirem, é parceria, sabe? A mulher não é um objeto. A mulher não é um objeto. E a gente está aí para mostrar que somos iguais em tudo. Por isso, assim, eu ouvi essa semana uma atriz americana que fez um discurso muito bonito numa premiação, que ela dizia assim: mulheres, votem em mulheres. Procurem, se sintam representadas. Porque se com os homens não está dando certo, quem sabe a gente começa a mudar isso. E vamos para a partir mulheres. de nós. E as mulheres também se impor, tem que se impor, entendeu? Eu acredito que claro, eu sei que é fácil falar, eu que sou solteira, tenho uma vida independente, tenho meu dinheiro, enfim, não é tão fácil para quem já vem dentro. Que teve um pai que batia na mãe, que casou para fugir dessa violência, daqui a pouquinho pegou um marido parecido. É um círculo vicioso, né? É difícil, mas a gente tem que identificar, e eu acho que é política pública, sim. É a mulher chegar num hospital e o hospital acionar a polícia, entendeu? Na escola, ensinar, mas não é só a escola. Assim, a escola é um complemento. Esse tipo de atitude tem que vir de casa. A gente tem que mudar a mentalidade, principalmente dos homens. Bom, com certeza nós teríamos assunto para a noite inteira. Mas o Matheus está me avisando que, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Por isso, Cíntia, tuas palavras para quem nos vê. Bom, eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui e agradecer as pessoas que estão assistindo, que tiveram uma paciência. Agradecer a Andréia de Barros pela indicação da crônica. Te agradecer por ter me chamado para as primeiras crônicas, né, e ter insistido comigo, não ter desistido. É uma coisa que eu dizia para ela: preciso escrever sobre isso.
Então, eu agradeço, me sinto muito honrada de estar aqui. E, como eu disse, nunca tive a pretensão de ser uma cronista, mas estou gostando dessa vida, estou gostando do que eu faço. Obrigada, gente. E nós agradecemos a vocês, lembrando que esse programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. Na próxima segunda-feira, nós voltamos ao vivo para mais um encontro. Até lá!